Hebreus capítulo 10, versos 5 ao 18 nos diz o Senhor: por isso, ao entrar no mundo diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer um serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto, após ter dito: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei. Acrescenta também: de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Amém. Oremos. Senhor Deus, Pai amado, a tua palavra, Senhor Deus, ela é perfeita. Os teus propósitos são eternos e todos eles perfeitos. A tua vontade também é perfeita e permanece para sempre. Nos ensina, Espírito Santo, nos guia no entendimento da tua verdade, pois tu és o Espírito da verdade. Nos faz entender qual a largura, a profundidade, a altura, as dimensões do Evangelho de Cristo e da pessoa de Jesus Cristo, a fim de que nós sejamos mais firmes na fé que já confessamos e professamos a seu respeito. Nele temos crido e nele estamos firmes. Então nos ensina, Senhor Deus, cada vez mais sobre ele, para que nós não perdamos o brilho da majestade, da glória que há no teu Filho amado, Jesus Cristo. Em seu nome eu oro nesse momento. Amém. Bom, como eu já disse, nós iremos nos atentar para os detalhes dessa passagem, para assim nós levarmos em consideração o tema dessa mensagem. Nossa última mensagem nós vimos a fraqueza da antiga aliança, e que nessa fraqueza nós vimos que a antiga aliança ela não pode purificar ninguém dos seus pecados, ou também não consegue tirar a culpa de ninguém dos seus pecados. Ou seja, as pessoas elas faziam os sacrifícios dos animais
não é? Porque eles precisavam lembrar dos seus pecados. Não era uma limpeza, uma purificação que acontecia de fato. Ainda que havia promessas de purificação naqueles sacrifícios, mas essas promessas eram pela fé no Messias, o Salvador do mundo, o Redentor, o Libertador. Então aqueles eram sacrifícios provisórios, enquanto não vinha o sacrifício perfeito, Jesus Cristo. Então agora nós podemos perceber, depois que vimos a fraqueza da antiga aliança, nos versos anteriores deste capítulo, do verso 1 ao 4, nós agora podemos perceber o que está escrito, o motivo do coração de Deus em estabelecer uma nova aliança. Ou seja, nós iremos ver uma substituição perfeita da antiga aliança, e esse é o tema dessa nossa meditação nessa manhã. Uma substituição perfeita da antiga aliança. E nós podemos perceber a substituição perfeita dessa antiga aliança em 3 aspectos. No verso 5 ao 10, nós podemos perceber que é estabelecida pela vontade de Deus Pai. Os versos 5 ao 10 vai nos ensinar isso. Vamos ver, diz: por isso, ou seja, por esta razão, por este motivo, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Aqui são palavras que vêm de um princípio que nós entendemos, que se refere àquele que é o nosso amado, o Senhor Jesus Cristo. Mesmo não contendo o seu nome, nós podemos entender a quem se refere, pois nós sabemos que somente um veio ao mundo como oferta pelos nossos pecados, como sacrifício pelos nossos pecados, onde os sacrifícios não eram mais aceitáveis a Deus, onde não mais satisfaziam a Deus, que eram os sacrifícios dos animais, mas um corpo foi formado para essa oferta perfeita, para essa substituição perfeita, e esse era o corpo do Filho de Deus, a saber, Jesus Cristo. No verso 6 nos diz: não te deleitaste com holocaustos e ofertas, ou seja, Deus já não tinha mais prazer nisso, tendo em vista que esses sacrifícios, eles não purificavam as pessoas dos seus pecados, não limpavam as pessoas dos seus pecados, não transformavam as suas vidas, não sarava o problema do coração deles, não solucionava o problema do pecado na vida deles, de maneira em que esses sacrifícios passavam a ser ofertados simplesmente para lembrar de suas transgressões, dos seus pecados. Por isso, esses sacrifícios não satisfaziam a Deus. Ou seja, tendo em vista que essas ofertas pelos pecados não satisfaziam a Deus, diz o versículo 7: então eu disse: eis, aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. E nós agora podemos entender que havia já a promessa. Ou seja, Jesus não foi alguém que veio ao mundo para resolver um problema em que um não estava resolvendo e agora ele precisava vir para consertar, vamos dizer assim, para resolver o que uma outra provisão não estava acontecendo. Não é isso, pelo contrário. Enquanto ele não vinha, Deus providenciou meios pelos quais iriam refreando a maldade do povo,
povo que ele acolheu para iniciar a sua aliança, que foi o povo hebreu, foi o povo judeu, o povo israelita, em que ele começou a reservar esse povo, tornar esse povo santo e separado, para assim, no meio deles, manifestar o seu Filho, o Cristo, pois deles descende o Cristo. E assim, vindo Jesus ao mundo, toda a forma provisória de sacrifícios de Deus preservar um povo a fim de que manifestasse o Salvador, isso tudo já foi algo planejado por Deus em tempos eternos. Ou seja, Deus não foi pego de surpresa. A antiga aliança, ela não está sendo substituída, ela não foi substituída porque Deus foi pego de surpresa, mas porque agora as promessas já são reais. As promessas já são reais. O Cristo prometido já é uma realidade. Pois no livro estava escrito, nós temos aqui uma menção ao Salmo 40. E diz as Escrituras no verso 8, depois de dizer como acima, ainda Salmo 40. Sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isso te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Prestem atenção, Deus não quis mais os holocaustos, as oblações, ou seja, as ofertas, as entregas pelo pecado do povo. Nem com isso Deus encontrou prazer, porque eram coisas oferecidas conforme a lei, e havia e há de fato uma incapacidade do povo de submissão à lei, de obediência à lei e de cumprimento da lei. E assim era o povo hebreu, assim era o povo judeu, e assim é toda religião fora de Cristo, a parte de Cristo. As pessoas, elas se esforçam por cumprir, por realizar, por se esforçar, melhorar, e elas cada vez que mais tentam, pior ficam, e quanto mais se esforçam, mais incapazes se tornam. Porque a lei mostra a nossa imperfeição, a lei revela a nossa imperfeição, e a lei, que é boa, que é santa, que é perfeita, mostra que nós não somos bons, que nós não somos santos, que nós não somos perfeitos, e é onde nós morremos, e é onde é que o povo não satisfazia Deus em seus sacrifícios, nas suas ofertas, pelos seus pecados, porque o pecado do povo crescia, o pecado do povo aumentava, se acumulava, não havia remoção da culpa. Então, verso 9, acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Ou seja, aquilo que não é possível para os homens, é possível para Deus. Os discípulos de Jesus perguntaram a ele: sendo assim, quem é que pode ser salvo? E o Senhor Jesus disse: aos homens não é possível, mas a Deus tudo é possível. A salvação para os homens por si mesmos, para alcançarem, é impossível, mas para Deus é possível. Ou seja, uma das características da nova aliança, essa substituição da antiga aliança por uma nova aliança, mostra que tudo depende de Deus e nada depende de nós. Mostra a nossa incapacidade e que mostra que a nossa suficiência vem de Cristo,
que a nossa suficiência está nele, que nossa suficiência está em Deus. E a antiga aliança, que também foi estabelecida pela vontade do Pai, agora a nova aliança também é estabelecida para a vontade do Pai, pela vontade do Pai, para fazer a vontade do Pai. Como disse Jesus, a minha comida e a minha bebida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Assim também, ele disse: eis aqui estou, ó Deus, para fazer a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Ou seja, aqui nós temos a antiga aliança sendo substituída pela nova. A antiga maneira de Deus tratar o pecado do seu povo agora é substituída por uma nova e perfeita e consistente, permanente, para sempre. E é onde nós chegamos no verso 10, que nos diz: nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Cristo, uma vez por todas. Ou seja, nessa nova aliança, nesse novo concerto, nessa nova maneira de Deus tratar o pecado do povo, agora sim a remoção da culpa, agora sim a purificação dos pecados, agora sim nós somos limpos, agora sim nós estamos passando pelo processo de limpeza, onde não há mais necessidade de sacrifícios, esforços, mas tudo foi estabelecido, tudo foi feito em Cristo Jesus, pela vontade do Pai. Agora sim somos santificados, agora sim todos aqueles que creem e têm fé e confiam somente, mantêm somente a esperança em Jesus Cristo, agora sim somos santificados, somos limpados dos nossos pecados, já não há mais nenhuma condenação, já não há mais uma carreira, uma contínua vida no pecado, já não mais conviver carregando peso em nossa consciência, fardos pelos quais agora já nós não mais carregamos. Louvado seja Deus! Por meio de Cristo Jesus, através dele, nós agora podemos largar os fardos, sermos aliviados dos fardos por Cristo, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo. Não é assim que começa? Sacrifício e oferta não quiseste, diz verso 5, antes um corpo me formaste. Sim, esse corpo, agora nós podemos entender mais claramente, de acordo com a passagem, mesmo já dando o sentido do texto, mas agora sim está cada vez mais claro. O corpo formado, foi o corpo formado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Este corpo perfeito, formado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, foi o corpo do Santo de Deus, o Senhor Jesus Cristo, que a si mesmo se entrega como uma oferta feita para não haver mais necessidade de outras ofertas, outros sacrifícios. Jesus é a oferta última. E não somente última, mas a oferta perfeita, a qual estabelece um fim em todos os outros sacrifícios. E não somente um fim em todos os outros sacrifícios, mas também agora um fim dos sacrifícios imperfeitos. Uma substituição perfeita da antiga aliança, estabelecida pela vontade
de Deus Pai, nós vimos agora no verso 5 ao 10, e nesse momento nós podemos ver do verso 11 ao 14, que essa substituição, ela é cumprida pela obra de Jesus Cristo. Sim, a vontade de Deus Pai e pela obra de Jesus Cristo. Vejamos o verso 11 que nos diz: ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia, em outras versões, vez após vez, a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. E aqui ele faz lembrança do que ele já tratou nos versos anteriores. Nós já vimos isso no verso 9 do capítulo 9, e agora nós vimos, sendo mencionado mais uma vez aqui o que está escrito lá em Êxodo capítulo 29, versículo 38, que os sacrifícios ofertados pelos sacerdotes não solucionavam o problema do pecado do povo. O povo continuava vivendo em seus pecados, o povo não era santificado, o povo não crescia em santidade, o povo não crescia em maturidade, em temor a Deus. Mas tudo isso agora é possível através de Jesus Cristo, a saber, os que creem em seu nome. O verso 12, nos diz que Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Ou seja, o Senhor Jesus realiza a obra substitutiva que veio para ficar no lugar da outra, onde Ele substitui não somente o sacerdote, como também substitui o sacrifício. É o que está evidente aqui, é o que está em evidência aqui, que Ele oferece a si mesmo para sempre um único sacrifício pelos pecados. Ou seja, antes eram muitos sacrifícios pelo pecado, agora somente um sacrifício, e único. Não é somente um, mas é único. Não é somente numérico, mas é também único. Não é somente um e que haveria mais outro e outro e outro. Não. É um e somente um sacrifício. Foi a sua morte lá na cruz. E após ressurreto, que é o que está evidente, após o final do verso 12, que diz: assentou-se à destra de Deus. Ou seja, Ele morreu, foi sepultado, ressuscitou e subiu aos céus, e assentou à destra de Deus, o Pai. E esse processo e esta obra, ela foi mencionada no capítulo 1, verso 3, logo no início das nossas meditações. Essa obra de Jesus Cristo, agora, diz o versículo 13, que está aguardando daí em diante, após oferecer esse sacrifício pelos pecados, subiu aos céus, está assentado, reinando como rei, onde há no seu domínio toda a autoridade nos céus e na terra. Agora está aguardando até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Ou melhor, onde está aguardando que todos os seus inimigos sejam postos debaixo do seu domínio. Aqui é um já, ainda não. De fato ele já reina, de fato ele já tem todo o domínio nos céus e na terra, mas está passando esse processo onde todos os seus inimigos estão sendo
vencidos, Ele já venceu a morte, nós já não precisamos mais temer a morte, pois, como diz no Evangelho de João, capítulo 11, o próprio Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ou seja, a vida está em suas mãos, a morte já não há mais vitória sobre os que creem em Jesus Cristo. Nós temos aqui também a realidade de que Ele venceu o próprio diabo, Ele venceu o reinado do diabo, e agora Ele também está saqueando o reino de Satanás, pois agora o Evangelho agora está livre para ser anunciado e haver uma conversão, e haver salvação de pecadores, removendo-os da escravidão do pecado, do mundo e do diabo. Mas há também uma vitória definitiva de todos os poderes do mal, de toda forma de mal. Então, enquanto isso não acontece, Ele continua lá, reinando, sentado à direita de Deus Pai. Verso 14 nos diz: porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Outra vez o já, ainda não. Porque já, ainda não, porque veja, o tempo em que se encontra, o tempo em que se encontra aperfeiçoou, está em tempo perfeito, e que está indicando que nós temos a garantia da vida eterna. É como está escrito em Filipenses 1:6: aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Até o dia de Cristo Jesus. Sim, aqui também há essa promessa. É o já, ainda não. Ou seja, nós estamos sendo aperfeiçoados. Aqui está no tempo perfeito, que já há uma perfeição para nós e que nós a alcançaremos. Nós alcançaremos essa perfeição. Nós alcançaremos essa perfeição, porque já está estabelecida. Aquele que prometeu, aquele que realizou essa obra perfeita para este fim, acontecerá. Com este propósito, acontecerá. Então há um propósito pelo qual Cristo se ofereceu como sacrifício pelos nossos pecados. É para que nós sejamos perfeitos. Enquanto isso não acontece, o que está acontecendo? Estamos sendo santificados, estamos sendo purificados, estamos passando pelo processo em que nós estamos sendo limpos daquilo que já não nos pertence, daquilo que já não é mais pertencente a nós, aquilo que já não é mais de nós, ainda que esteja ainda em nós, o pecado. A luta contra o pecado haverá uma vitória certa, uma vitória certa. Enquanto isso, enquanto nós nos dedicamos a uma dedicação de Deus, divina, segundo a sua boa vontade, Ele está realizando em nós a sua vontade, em que sejamos perfeitos como Ele é perfeito. E nos versos 15 ao 18, nós vemos que a substituição perfeita da antiga aliança, ela é confirmada pelo Espírito Santo. Então agora nós temos algo trino, agora nós temos o conselho eterno de Deus, agora nós temos a obra perfeita, no consentimento do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Uma substituição perfeita da antiga aliança é estabelecida pela vontade de Deus Pai, cumprida pela obra de Jesus Cristo e confirmada pelo Espírito Santo. Vejamos o verso 15 que diz: e disso nos dá testemunho também o Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo é a testemunha. O Espírito Santo é o que confirma. O Espírito Santo é o que afirma. Quando diz confirma, afirma, ou até mesmo testemunha, é que o Espírito Santo é o que valida, é a fiel testemunha. Ou seja, o Espírito Santo em nós e através de nós nos faz conscientes de que Cristo realizou uma obra salvadora que nos dá certeza, que nos dá convicção, que nos dá segurança, que nos dá esperança. Diz as Escrituras: porquanto após ter dito, e aí menciona o que está escrito no verso 16, que é também uma forma profética que está em Jeremias 31:33. E aí são as seguintes palavras: esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração. Você poderia dizer, Ele colocou no meu coração as suas leis, e sobre a minha mente Ele escreveu. E assim Ele fez, e assim Ele prometeu, e assim Ele está fazendo em nós. E acrescenta, verso 17: também de nenhum modo me livrarei dos seus pecados. Meus irmãos, Ele não olha para nós jogando na nossa cara os nossos pecados. Você fez isso, você fez aquilo, e lembra naquele dia. Ele não faz isso conosco. Ele não faz isso. Por quê? Por causa da remoção da culpa. Isso acontece com as pessoas. Vejam, por mais tempo que leve as nossas transgressões para algumas pessoas, as pessoas ainda lembram. Pode passar 5, 10, 15, 20 anos, as pessoas, tu lembra o que fulano fez, o que ciclano fez, o que Beltrano fez. Dependendo da gravidade dos pecados nossos contra as pessoas, são lembrados até o túmulo, até o dia da morte. Dependendo do que fizemos, as pessoas jamais esquecem. E nos dias mais tristes, fazem questão de trazer a lembrança, mas naquele dia, 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 diz as Escrituras: farei aliança com eles depois daqueles dias. Depois daqueles dias se refere aos dias em que a antiga aliança será cessada, a nova irá ser estabelecida, e agora, nesses dias, tudo se fez novo em Cristo Jesus. E nós estamos vivendo nesses dias em que Deus faz tudo novo em nós. E os pecados já não são mais lembrados. É de que as pessoas lembrem e apontem o dedo no nosso rosto, na nossa face,
dizendo: você fez isso, você fez aquilo naquele dia. Deus diz: não, tudo já foi pago, tudo já foi realizado através do sacrifício do Filho de Deus, Jesus Cristo. E Ele não mais lembra. É que as pessoas lembrem e nos acusem. Nossa consciência já não mais acusa. Nosso coração já não está mais inquieto, nossa alma já não está mais abatida por causa dos nossos pecados. Pelo contrário, há uma paz. Há uma paz, pois justificados mediante a fé em Cristo, temos paz com Deus. Há uma paz estabelecida. Há uma paz através do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus é aquele que vem em nós, renova nossa mente e nosso coração, de tal maneira que remove toda culpa, remove todo sentimento, toda amargura, e traz paz, de maneira que para sempre, como diz a Escritura, para sempre Deus já não mais lembra dos nossos pecados e de nossas maldades. E diz versículo 18: ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Ou seja, acontecendo este sacrifício, já não é mais necessário sacrifícios pelos nossos pecados. Os nossos pecados já foram pagos de uma vez por todas por Cristo lá na cruz. É algo de que nós precisamos nos lembrar todos os dias. Nós dependemos dessa memória todos os dias, porque virá dias de tentações, de lutas, de batalhas espirituais, em que nós vamos estar nos sentindo fracos, sujeitos a cair, e que de fato nós cairemos. Mas se todavia alguém pecar, como diz as Escrituras, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, aquele que morreu pelos nossos pecados, para nos salvar dos nossos pecados, para nos limpar dos nossos pecados, e Ele está fazendo isso em nossas vidas, e o Espírito Santo é o que garante, e nós precisamos ter isso, porque a garantia é através do Espírito Santo, a confirmação vem pelo Espírito Santo, a testemunha é o Espírito Santo, Ele que confirma, e precisamos ter isso em nossas mentes, e é o que está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 16, que nos diz: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Verso 17, ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros, e herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Se há sofrimento em nossas vidas, irmãos, seremos glorificados. E o Espírito Santo traz essa paz. Tem um louvor que diz: que segurança! Que segurança! Sou de Jesus, pois nele tenho paz, vida e luz. Que tenhamos esta consciência. E isso era que os irmãos hebreus precisavam, irmãos. A tentação deles, a aprovação deles, era que eles estavam sendo pressionados para abandonarem Jesus, a fé em Cristo, e voltarem a serem judeus ortodoxos. E eles já não podiam mais voltar à antiga aliança, tendo em vista que há algo superior na nova, estabelecida pela vontade de Deus Pai, cumprida pela obra de Jesus Cristo e confirmada pelo Espírito Santo. Nós que cremos em Cristo, nós não podemos retroceder, nós não podemos abandonar a fé, nós não podemos abandonar a nossa confiança nele,
nós não podemos abandonar a igreja, nós não podemos virar as costas para aquele que um dia nos amou com amor eterno e que está imprimindo em nós a sua lei, que está colocando em nós a sua vontade, colocando em nossos corações os seus mandamentos, para que nós venhamos viver a sua vontade. 3 lições para as nossas vidas. Primeiro, que a salvação é anunciada a todo pecador, porque Jesus cumpre a lei, satisfaz a justiça e faz a vontade do Pai em nosso lugar. Tudo em nosso lugar. Tudo em nosso lugar. Algo que era incapaz para nós. Veio um homem capaz, nascido de mulher, debaixo da lei, para cumprir a lei em nosso lugar. Jesus Cristo, Filho de Deus. Homem perfeito, morto, oferecido pelos pecados de nós, homens imperfeitos. E agora, todo pecador pode ser salvo pela fé e esperança nesse Jesus, que tudo fez em nosso lugar. Por isso nós cremos, por isso nós temos crido, porque nós não conseguimos por nós mesmos. Segunda coisa que nós podemos aprender: que ninguém jamais será digno de receber exaltação por ter sido salvo, pois os méritos vêm de Jesus Cristo, é obra dele, não é nossa. Aí eu brinquei, fiz uma brincadeira, que nós somos salvos pelas obras, mas são as obras de Cristo, é tudo que Ele fez, desde cumprir a lei em nosso lugar, viver uma vida perfeita nesse mundo, ser oferecido numa cruz, morrer, ser sepultado e ressuscitar, tudo que Ele fez, testemunhar o poder do reino, nos milagres, nas curas, nas multiplicações de alimentos, aliviando o sofrimento do povo, curando-os. Irmãos, tudo isso Ele fez, e Ele que é digno de toda honra, de toda glória e de toda exaltação. Não há e não haverá jamais nenhum cristão que bata a mão no peito e diga: eu sou melhor do que fulano, ciclano e beltrano, porque os méritos não são nossos, não são os nossos esforços. E todos os nossos esforços estão sendo guiados pelo Espírito Santo e pela vontade do Pai. Como disse Paulo em Efésios capítulo 2: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus que efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Ou, como diz ainda mais em Efésios capítulo 2, Ele preparou as boas obras para que andássemos nelas. Então não há mérito em nós, não há como nós nos gloriarmos. Seria uma vanglória, seria se gloriar de forma inútil, seria se exaltar de forma inútil. Mas agora, se podemos nos gloriar, nos gloriamos na cruz de Cristo, pois através dele somos salvos. Terceira coisa que nós podemos aprender é que o Espírito Santo é quem nos dá a segurança e certeza da salvação dos nossos pecados. Não são nos momentos que nós estamos mais fortes, nos momentos que nós nos sentimos mais crentes. Irmãos, os nossos sentimentos não é o que garante, não é o que nos dá certeza, não é o que nos dá convicção. Não são os nossos sentimentos
não é como nós nos sentimos, não é como quando estamos mais fortes ou quando estamos mais fracos, que nós podemos nos sentir, ora salvos, ora perdidos. Porque se estamos perdidos por não crermos em Cristo Jesus, não confiarmos nele, e não temos a certeza que o Espírito Santo testifica em nossas vidas, que apesar de nossas fraquezas, apesar de nós, sim, ainda apesar de nós, pois somos fracos em nossa própria estrutura, e Ele sabe que nós somos pó. Por isso que tudo depende dele, não é que depende de nós. E o Espírito Santo é que vai nos dando essa convicção, essa certeza, e essa esperança, essa segurança de salvação dos nossos pecados, confirmando em nós pela fé em Jesus Cristo. Deus não vai jogar na nossa cara os nossos pecados, os quais Cristo morreu por eles. Por isso podemos nos arrepender e ter paz em nossos corações. Pois ao confessarmos os nossos pecados, arrependidos de ter cometidos, podemos ter paz em nossos corações. Pois o sangue de Cristo, oferecido lá naquela cruz, é o que nos purifica dos nossos pecados. E o Espírito Santo testifica em nossos corações: somos filhos de Deus. Ele está nos disciplinando, Ele está cuidando de nós, Ele está nos direcionando, a fim de que nós sejamos perfeitos. Perfeitos. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, querido Pai, eu te agradeço, Senhor. O riso toma de conta de minha face. Eu fico empolgado, eu fico feliz com tudo isso que o Senhor vem nos ensinando nessa manhã, porque, Senhor, é o que nos garante a certeza, a esperança, é o que nos dá a convicção, é o que nos anima, nos reanima, é o que nos acende a chama em nossos corações, é o que nos faz queimar de amor e de paixão por Cristo, é o que nos faz ver a sua glória cada vez mais, e é o que nos faz viver dia após dia, vencendo as tentações. Por isso, Pai, Filho e Espírito Santo, continua a nos ensinar, a nos dar essas convicções e nos lembrar todos os dias de que o Senhor estabeleceu algo pela sua vontade que jamais será quebrada, que o Senhor Jesus Cristo fez algo que jamais será desfeito, e que o Espírito Santo pode nos dar certeza e não dúvidas, em nome de Jesus.